Quando se chega no fundo do poço, né, é aquele momento em que não se tem ninguém que possa te ajudar, nem aqueles que te amam, nem aqueles que vão ficar do seu lado quando o mundo todo estiver contra você, né? Essa é a função dos pais, a função dos filhos, que às vezes não concorda com a atitude que você tomou, mas eles vão ficar do seu lado porque eles sabem que você só tem eles. Então, quando chega nessa circunstância, ainda assim você pode ser uma pessoa sortuda. Porque se a gente for olhar para o mundo, o cara comete um ato errado, aí chega na cadeia, a vida dele passa a ter certos atropelos, as injustiças contra a vida dele começam a ser tão vorazes que ele não consegue nem se chegar a ter uma mudança. Pelo contrário, ele piora, né? Em todo o tempo o pensamento dele é de ser alguém pior. Mas se você tem a oportunidade de ser alguém melhor, aí você tem que olhar para dentro de você mesmo. É aí que o homem começa a buscar um ser superior. O cara pode decidir por um tempo não buscar nada, não acreditar em nada, ou ele pode talvez raciocinar, cara, eu preciso buscar um ser superior. Será que existe um ser superior? Será que existe alguém que possa me ver nessa situação? Porque se existe um ser superior, as grades de uma cela elas podem existir de forma física. Que a pior prisão do homem não é a prisão somente física. A prisão física, ela maltrata o corpo. Ela foi feita para isso, para poder subjugar o seu erro. Né? Tem um monte de gente aí que era para estar numa prisão física, que julgam as pessoas, mas que se o seu erro lá no passado fosse colocado diante de uma justiça, se fosse permitido por Deus haver justiça quanto àquele erro, que às vezes prejudicou até a vida de outras pessoas, essas pessoas também estariam atrás de grades, né? Elas estariam. Então você tem duas prisões, você tem a prisão física e você tem a prisão espiritual, que é a prisão do seu ser interior. O que eu vou fazer dentro de uma prisão física? Eu estou dentro de uma prisão física, mas eu tenho o sofrimento de uma prisão física e eu tenho um ser interior que está sofrendo também aquele condicionamento. As doenças espirituais, as doenças internas, psíquicas, né? E falei até errado, não é espiritual, é doenças do seu intelecto. Algumas pessoas se prendem ao estudo, à leitura, elas começam a ter motivação. Você já viu quando uma pessoa vai ler um livro? O livro que a pessoa está lendo pode não significar nada para quem está fora vendo. Olha que livro chato. Mas para aquela mente que está voltada àquele ensinamento, aquele livro é tudo que ela tem. No momento é aquilo que ela se alimenta, no momento é aquilo que satisfaz ela, é aquilo que ela se aprisiona, que ela se apega. Tem gente que lê muito para poder mostrar que é intelectual para o mundo. Isso já é uma frustração. Tá? Tem gente que estuda muito para se gabar do estudo que tem. Tem gente que gosta desse negócio de ser exaltado, de ser diferenciado numa sociedade. Olha, eu sou isso. Se orgulha disso. É lógico que, imagina, vamos supor lá no Big Brother tá lá o Rodriguinho. O Rodriguinho é um cara que acha que pode pisar em todo mundo, né? Por quê? Porque ele tem na mentalidade dele que quando acabar aquilo ali, ele resta para ele o quê? O talento que ele teve lá no passado, né? Os discos que ele vendeu. Realmente ele teve músicas legais, né? Não podemos negar que por eu não gostar da personalidade dele, não significa que ele não seja talentoso. A gente tem que entender que ele realmente fez parte da vida de muitas pessoas. Só que a postura dele é muito ridícula nos dias de hoje. É uma postura ridícula. A postura dos puxa-saco dele é pior ainda, porque a humanidade é nesse sentido, né?
Tem gente que tá ali porque sabe que quando sair dali pode conseguir uma amizade com o Rodriguinho. E o Rodriguinho se cerca das riquezas. Tira a riqueza de Rodriguinho, vai sobrar só o sucesso antigo, quer dizer, sobra quase nada. Tira tudo que ele tem, tira tudo. Quem é o Rodriguinho? Será que ele será o mesmo cara arrogante? Será que ele será o cara prepotente? Será que ele é aquele cara que não precisa do prêmio? Né? Será que as pessoas vão continuar se apoiando nele? Então, tipo assim, as pessoas criam uma autodefesa, um colar que, cara, eu sou isso aqui porque eu tenho isso. Isso é natural do homem, né? Eu não preciso estar aqui discutindo com você, eu não preciso estar aqui dando razão a você, eu não preciso abaixar a cabeça para você. Por quê? Porque você não está sobre mim, você não exerce nenhum poder sobre mim. É assim. Só que você pode ser pobre e ter essa mesma postura, né? Como eu sou um pobre arrogante. Como eu não preciso daquele dinheiro para porcaria nenhuma dele, nem da amizade dessas pessoas, estou generalizando, usando o Rodrigo como exemplo, mas eu estou falando de pessoas com o mesmo comportamento, tá? Porque hoje ele tem esse comportamento, amanhã o comportamento dele pode ser diferenciado, ele pode amadurecer. Enquanto isso, ele é uma criança, um infantil, né? Ele é criança. Ainda mais quando ele acha que tem o corpo bonito. Pior ainda, quando ele acha que não tem nada de errado com o tórax dele, né? A parte torácica dele é horrível para uma questão de quem faz academia. Então, as pessoas gostam de se sentir muito, se sente muito e acaba caindo na soberba, acaba cedendo. E todo mundo vai vendo essas coisas e depois, quando é filmado, você não tem como tirar isso do pensamento das pessoas, não mais. Talvez o YouTube até bloqueie esse vídeo, mas eu vou continuar por aqui. Então, você tem, cada pessoa tem suas cadeias, né, as suas prisões mentais que satisfazem o seu ego daquela forma. Então, um livro para uma pessoa pode significar muita coisa momentaneamente, talvez não signifique para o resto da vida, ou talvez sim, mas que para quem está fora não significa nada, tem outros prazeres, outro modo de viver. Mas na questão de cadeia, eu como cristão, eu sei que existe uma forma de você se unir a Deus, se alimentar da palavra de Deus, de forma que aquela cadeia física ela se torna mais branda. Tá? E não pense você que Deus não vai deixar de alimentar você e te dar um direcionamento, mesmo ele sabendo que no futuro, quando você sair da cadeia, você vai voltar de novo para sua vidinha medíocre e de Zé Ruela. Deus é bom em todo tempo. Então, se aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Deus é tão justo que ele permite que as pessoas se aproximem dele, mesmo sabendo o seu futuro, sabendo que depois daquilo ali nunca mais vai ter um compromisso. Isso é representado pelos 10 leprosos. Né? Isso é representado pelos 10 leprosos. Um só voltou. Um só foi grato. Um só reconhece. Mas Jesus ficou triste porque havia coisas a mais. Jesus queria ter um relacionamento, queria que não era só aquilo que seria bom, não era só aquela cura que seria bom para a vida dela. Existe muita coisa que aquelas pessoas que se vão perdem, né? Porque o tempo não volta atrás. Né? E lá na frente tem coisas que te arrebata para outros lugares, casamentos que se desfazem. Você é uma pessoa hoje aqui. Você não pode dizer para mim o que você será daqui a 10 anos, quem você será, como será a sua personalidade, sabe? Você não pode afirmar com certeza se você vai continuar sendo rico ou continuar sendo pobre. Você não tem certeza de nada. O ser humano vive numa incerteza constante. Tá? Você pode ter a riqueza que for do mundo, você pega uma doença, uma Covid, você morre. Você fica doente a ponto de perder suas riquezas, a ponto de todo mundo se afastar de você. Você pode cometer um erro, igual o repórter que falou uma besteira aí, foi tido como racismo, acabou perdendo, sabe? Por uma palavra ele perdeu um emprego bom, né? E depois não consegue mais se estabelecer. Então, o mundo é cheio de engano. Eu lembro de um apresentador chamado Forcolém, que ele foi para uma emissora e a emissora só quis ele para poder tirar o brilho dele que ele tinha na outra emissora.
E todo mundo, e estava bem nítido aquilo, mas ele foi pelo dinheiro, né, na malandragem. Talvez se ele tivesse esperado um pouco na emissora que ele estava, que era o SBT, né? E, se eu não me engano era o SBT, não tenho certeza. Se ele tivesse esperado ali, com aquela brincadeira da sapatada, ele estaria no ar até hoje. O inconformismo com que você se ganha, sabe? A intenção do outro que a pessoa não percebe. Você acha que um cara inteligente como Focolino sabia da intenção da outra emissora? Claro que sabia. Mas ele já calculou o dinheiro, que aquele dinheiro era rápido, um dinheiro rápido, queria mudar a vida dele, a da família dele, e que talvez não pintasse outra oportunidade. Ele achou que fosse que o talento dele ia subjugar, que ele ia permanecer, pronto, acabou-se com ele. Ele agora está em alguma emissora perdida no universo aí, em algum lugar, não se sabe, não se fala mais, né? Mas que era um bom apresentador, sempre foi, pode voltar, né? E então assim o mundo faz essas cambalhotas e a sua ação, a sua forma de agir, que às vezes é um caminho sem volta. Não tem como você olhar para trás. Eu lembro que o apresentador da Record, o Bart, ele foi, cara. Ele saiu da emissora, aí aconteceu a mesma coisa. O Marcelo Rezende intercedeu por ele, tinha força dentro da Record, trouxe ele de volta, ele está lá aí até hoje. Né? É um apresentador que era chamado de Menino de Ouro. Assim, é um bom apresentador, não gosto muito, muito não, mas ele sabe se vestir bem, sabe falar legal, tem alguns errinhos ali e tal, acho que é muito infantil, acho que tinha que ter uma postura mais séria, mas aí é uma postura mais séria não, uma postura mais máscula, né? Um cara mais durão, porque tá falando de reportagem de crime e tal, mas é um cara que é um menino de ouro, já tá aí até hoje fazendo sucesso, da forma dele, é o jeito, a personalidade. Ninguém pode ter a personalidade diferente se ela não ter aquele amadurecimento. É o que é. O outro Hernanes é um cara também bom, um bom repórter. Eu acho que ele é meio reclamão, assim. Tem muita inteligência tal, e tem o seu tipo de carisma. Tem o outro baixinho lá que é o que é isso, o Fera, que eu esqueci o nome, né? Também é bom, né? Mas só que são emissoras muito ligadas à questão de partidos políticos, né? E fica difícil ter uma independência no que se fala. E quando você está numa postura de falar de coisas como milícia, como criminalidade, você tem que ter um certo cuidado, porque você vê como é que é a postura dos repórteres da Globo. Eles só dão informação, eles não colocam a mão na sujeira, tá? Eles dão a posição dele, raramente eles dão uma opinião. Eles só estão ali para apresentar um programa, eles não têm que se envolver, porque se não for, se um bandido vê um cara desse, um repórter da Globo, fala assim, cara, esse cara aqui é só um repórter, ele está dando uma informação, ele não está aqui falando mal da gente ou incentivando nada contra a gente. O cara está preservado, né? Diante da criminalidade, o cara está preservado. Agora, se o cara começar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, se ele e às vezes acontece porque a emissora coloca o cara em maus lençóis, fala isso, fala aquilo outro. O cara fica igual marionete. Pô, tem coisas que ele sabe que vai dar ruim. E aí ele conta com a sorte da bandidagem não levar aquilo pro coração. Né? Então tem que tomar uma série de cuidados na sua vida profissional, porque ela pode também te levar pro abismo. Né? E esses caras não se preocupam se o cara tem notoriedade na mídia, esses caras não têm essa preocupação não, gente. Isso daí, pro cara contratar A ou B ou C para fazer uma besteira, os caras fazem mesmo. E depois nem descobrem que foram. Entendeu? Estão aí porque devem ir. Então tem que tomar uma série de cuidados. Mas existem essas questões da cadeia que as pessoas têm no seu psicológico. A pessoa olha para outra, ela vê a outra como um obstáculo, ou ela vê a outra como uma forma de pular uma etapa da vida, mesmo que tenha que pisar naquele degrau. Ela não cria um vínculo verdadeiro, né? E a pior coisa é ser traído por amigos, né? Pessoas que você acha que eram seus amigos. Você perde o amigo e você perde bens, né? Então, de uma só vez sair da sua vida as duas coisas boas que você tinha, né? Pessoas que você confiou coisas, confiou histórias, confiou particularidade, peculiaridades.
momentos e a pessoa jogar tudo aquilo, amassa como um papel e joga no lixo. É muito ruim isso. Mas nós temos que ser muito independentes, porque às vezes essas traições vêm de dentro da família, filho, mulher, vem de dentro da sua própria casa, né? Esse tipo de situação. Então tem que ser uma pessoa muito resolvida para poder conseguir seguir em frente e não ficar se lastimando pelo leite derramado, né? Chorando pelo que não pode ser aproveitado mais. Então, eu acho que para chegar a um grau de ser uma pessoa resolvida, a pessoa tem que ter uma personalidade nesse sentido, ou ela tem que exercitar. Por isso que existem muitos psicólogos para tratar pessoas que elas não tiveram a condição de ter esse amadurecimento. Porque esse amadurecimento, ele depende de familiares, amigos, contexto de vida, trabalho, coisas que você vive. Cada pessoa está num estágio da vida, né? Tem gente que está lá no estágio da eloquência. Tu senta com esses caras num bar, esses caras que são boêmios, você vai ver quanta inteligência os caras têm. Mas alguma coisa que você falar ali, talvez você fira o cara, você fira o conhecimento do cara, e o cara nunca mais olha pra tua cara. Então são igual aquele brinquedo do campo minado, né? Você vai ali, quando você tá ganhando, tá tranquilo. Quando você acerta a mina, o jogo acaba, né? Explode tudo. Então, são pessoas que elas são intolerantes quanto a opiniões, né? Ela pode ser seu amigo por um tempo. Se você pisar no... Você lidar com ela pisando em ovos, né? Se você pisar naquele calo que não deveria... E tem gente que fica se metendo em questões que não lhe diz respeito, né? E tem gente que logo de cara já corta, e tem gente que vai aceitando por um tempo, mas tu já vai vendo pelo rosto da pessoa que ela não está gostando do que você está falando, e você vai insistindo depois. Ela não te diz claramente, mas depois nunca mais olha na tua cara. Ela começa a fugir de você. Né? Começa a divisão política partidária, né, que aconteceu nessa época, foi uma das coisas que mais fez isso. Então, tipo, que as pessoas, mano, não importa quem você é, da família que você é, se você apoia fulano de tal, para mim não faça parte da minha vida. E tem tanta gente que pensa diferente de mim na política que eu gosto, né? Tem gente que são insignificantes mesmo, que você não tá nem aí, que pode ir, que é até um livramento, né, para sua vida. Mas tem gente não, que você faz questão de estar próximo dessa pessoa. Tem gente, amigos que você nem se conheceram muitas vezes pessoalmente, mas amigos de internet, tal, pessoas que têm opiniões que divergem de você, mas que você tem certa carisma. O ser humano tem esse tipo de afinidade. Você chega numa live, você troca 2, 3 dedos de prosa com pessoas que são bem resolvidas, que têm seus inúmeros problemas. Se você não é um cara preconceituoso, se você não é um cara que tem problemas contra questões de religião, né? Alguma algum pensamento contra aquela religião, se você consegue conversar uma conversa sadia, você consegue criar um vínculo, não uma amizade permanente, mas um vínculo de conversa, de, de amizade ali momentânea, né?